Olá, professor Montanha aqui com vocês, Seguindo o nosso mini curso de bioquímica. Num primeiro momento nós vimos o nitrogênio, que é a molécula básica, que é o íon básico diferencial das moléculas de proteína. Num segundo momento nós vimos o metabolismo dos aminoácidos, onde nós vimos que o aminoácido é o componente das proteínas, E agora, nesse terceiro momento, vamos às proteínas propriamente ditas, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre ácido úrico, vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo da ureia. Aguardem a nossa chamadinha e aprenda comigo aqui um pouco mais sobre o metabolismo bioquímico das proteínas, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Obrigado e vamos lá, vamos aprender, queridos. Vamos conversar um pouquinho sobre as proteínas. Por que da importância das proteínas? Bom, primeiro vamos começar falando sobre a estrutura. Como que estão estruturadas as proteínas? Pois bem, as proteínas elas são conjuntos de aminoácidos. Aqui na nossa imagem, nós temos dois aminoácidos interligados. Do lado esquerdo e do lado direito, nessa imagem cheia de carbono e nitrogênio, E entre esses dois aminoácidos nós temos uma chamada ligação peptídica. Vocês podem notar que a ligação peptídica ela está unindo o ácido carboxílico de um aminoácido com o radical amina de outro aminoácido. Então existem, nas proteínas vários aminoácidos, 50, 60, 70, 500, 1000, 2000, existem proteínas menores e maiores. E em cada ligação entre dois aminoácidos, nós temos uma ligação peptídica. E vejam, mais uma vez reforçando, a ligação peptídica ela une o radical ácido carboxílico de um aminoácido com o radical amina de um outro aminoácido. Pois bem, essa reação, essa possibilidade, essa ligação entre esses dois radicais é feita dentro de uma estrutura, de uma organela, de um corpúsculo citoplasmático que tem nas nossas células, que a gente chama de ribossomo. Então, isso que está sendo exemplificado ocorre no citoplasma da célula, nos ribossomos, ou seja, a execução, a elaboração da ligação peptídica. Quando a gente tem dois aminoácidos ligados, a gente chama isso de dipeptídico. Se são três, tripeptídicos. De 4 a 40, os oligopeptídicos, e mais de 40 a gente chama de polipeptídeo. Então nós podemos dizer sim que as nossas proteínas são polipeptídeos. Tá claro? São elementos, são mais de 40 aminoácidos unidos, por ligações peptídicas. E é claro, se eu tenho uma proteína com 51 aminoácidos, ela tem 50 ligações peptídicas. Se eu tenho 108 aminoácidos, são 107 peptídicas, visto que a gente está vendo nessa estruturação geral. Pois bem, qual a importância das proteínas? A quais funções as nossas proteínas estão relacionadas? Então, lembre-se, vocês devem já desde o tempo que vocês são lá da vida fetal, desde o tempo que vocês estão na barriga da mãe de vocês, lá dentro do útero, vocês lembram falar que as membranas das células são lipoproteicas. Ou seja, as proteínas elas estão associadas à estruturação da membrana da célula. Outra coisa também é o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, na rua um prédio em construção, constrói aí perto da sua casa, a primeira coisa que você vê é que eles fazem uma fundação, e levantam vigas, levantam lajes, ou seja, um chamado esqueleto do prédio. Quando os nossos tecidos, se eles multiplicam, quando as células de um tecido, quando o tecido nosso cresce, é necessário que tenha uma estrutura semelhante a esse esqueleto de um prédio em construção, porém, no nosso organismo, esse esqueleto é feito por proteínas. Essas proteínas, então, dão as dimensões. Vai crescer até aqui, vai ter esse formato, Então, veja essa função importante da proteína. Agora, mais especificamente, nós temos algumas proteínas, como, por exemplo, a actina e a miosina, que estão localizadas dentro das nossas células musculares, e quando elas interagem entre elas, elas promovem a contração muscular, possibilitando ações motoras. A insulina é um hormônio
que catalisa, que atua sobre principalmente o metabolismo dos carboidratos. Então veja a importância, a facilitação de entrada de glicose na célula, né? Veja o quanto é importante esse tipo de proteína. As enzimas que fazem com que todas as nossas reações bioquímicas funcionem mais rápido, mais devagar, ou então até sejam inibidas, todas são de natureza proteica. Os nossos anticorpos, as imunoglobulinas produzidas pelas células do sistema imunológico, todos eles apresentam proteínas na sua estrutura. A cadeia alfa, a cadeia leve, a cadeia pesada das imunoglobulinas estão associadas, são todos polipeptídeos, são todas proteínas e estão nos anticorpos. Nós temos, por exemplo, no sangue, uma proteína chamada albumina, que transporta, por exemplo, ferro, que transporta, por exemplo, cortisol. Então, muitos elementos que nós ingerimos, que vêm da alimentação e migram para o sangue, eles ligam-se a proteínas e são transportados até os tecidos por proteínas. Dentro dos eritrócitos, por exemplo, nós temos uma outra proteína chamada hemoglobina, que tem uma importância muito grande no transporte de O2 e CO2. Outra coisa também é que, por exemplo, a albumina representa 70% das proteínas do nosso organismo. Então, elas estando no sangue, elas funcionam como uma reserva de aminoácido. Se eu precisar de um determinado aminoácido para produzir um hormônio, uma enzima ou até um anticorpo, eu posso sim degradar uma molécula de albumina para utilizar esse aminoácido. E as nucleoproteínas são proteínas relacionadas ao núcleo da célula, aos ácidos nucleicos, que também terão importância tanto na informação genética quanto na síntese de outras proteínas. Pois bem, resumindo isso tudo, nós temos quanto às proteínas uma função reguladora, que é, por exemplo, na forma de hormônios, na forma de enzimas, né? É uma função reguladora ou catalisadora. Nós temos também uma função protetora, quando o sistema imunológico está relacionado com a produção de anticorpos. A função transportadora, tanto da albumina quanto da hemoglobina. E uma função estrutural, como eu falei para vocês, né? Na estrutura de músculos, na estrutura de tecidos, no cabelo, na pele e outros elementos. E como que é uma estrutura vista, por exemplo, né, ao nível de uma bioquímica molecular, uma coisa bem mais detalhada, ou seja, né, que eu vou contar para vocês agora, acredita-se que é assim, né? Não dá para você não visualiza a molécula no microscópio, nem nos melhores microscópios do mundo, que não visualiza. As proteínas têm uma estrutura primária, chamada também de linear, que nada mais é do que composta pelos aminoácidos ligados com ligações peptídicas. Esses aminoácidos, essa estrutura primária nunca é linear. Ela, com o tempo, ela vai se enovelando, ela vai se enrolando, é como se fosse um escada em caracol, formando uma alfa-hélice, que aí já é a estrutura secundária. Quando essa alfa-hélice se dobra sobre si mesma, é a estrutura terciária, uma estrutura polipeptídica, já é proteínas de maior tamanho. E quando nós temos a estrutura terciária junta com uma outra estrutura dobrada sobre si mesma, uma estrutura quaternária. Nas estruturas primárias, nós temos as ligações peptídicas clássicas que nós vimos, na secundária, as pontes de hidrogênio, e a terciária e a quaternária nada mais são do que maiores enovelamentos da estrutura secundária. Pois bem, prosseguindo. Como que nós destruímos uma proteína? Vários elementos podem ser utilizados, né? O calor é um deles. Saibam que pequenas variações, por exemplo, de temperatura do nosso corpo, já são capazes de inativar uma albumina no nosso sangue, por exemplo, e aí prejudicar o mecanismo de transporte. Daí a importância, né, daquele tampão bicarbonato com pH na manutenção de certas condições do nosso sangue. Quem controla a nossa temperatura corpórea é o hipotálamo, né? É ele que regula, e a gente fica mesmo assim próximo a 36,7, 36,5, né? Que é onde as estruturas proteicas funcionam de maneira ideal. Solvente, se você então variar essa calor, acabou. É a mesma coisa quando você frita um bife. Quando você frita um pedaço de carne, que é grande quantidade de proteína, o valor calórico ele diminui, porque muitas proteínas ali são desnaturadas. Tá? Quando você ferve o leite também, as proteínas que estão no leite, algumas se perdem, visto que
tem lá uma variação de, sei lá, temperatura ambiente ou da geladeira para quase 70, 80 graus quando você faz uma fervura do leite lá no seu fogão de casa. Solventes orgânicos como álcool, elementos como éter também alteram a estrutura da proteína. O pH, como eu falei para vocês, né, seria no nosso sangue o conveniente é 7,42. Esse é o pH ideal para que tudo funcione de maneira ideal em relação às proteínas. E modificações não enzimáticas, você pode ter uma outra substância, né, de origem, pode ser até de uma bacteriana, viral, que pode desnaturar a proteína. Bom, para terminar esse momento ideal, né, nós estamos conversando agora na hora que você vai destruir uma proteína, na hora que você vai jogar ela fora. E essa destruição o grande importante dessa destruição é você excluir, você excretar o nitrogênio. E essa excreção é feita através de dois elementos, através de ureia e através de ácido úrico. Porém, o ácido úrico é um nitrogênio que é originado das bases púricas e pirimídicas, que é a nossa próxima aula, mais base púrica, né? É a nossa próxima aula. Porém, o nitrogênio que está contido nos aminoácidos das proteínas são convertidos em ureia. Essa ureia é uma substância hidrossolúvel que parte desse mecanismo ocorre no mitocôndrias das nossas células e parte ocorre fora da mitocôndria, no citoplasma. E como vocês podem olhar nesse esqueminha que eu coloquei para vocês, esse ciclo da ureia, essa formação de ureia para ser excretada, ela tem uma correlação muito importante com o ciclo de Krebs, como vocês devem e verão na aula do professor Wagner sobre ciclo de Krebs. Agora veja, né? A ureia, se ela se acumular no organismo, ela se transforma em amônia. E a amônia é uma substância extremamente tóxica, principalmente para o sistema nervoso central. Grandes quantidades de amônia podem levar o indivíduo a um estágio de confusão mental, pode levar a um desmaio, a um estágio comatoso e, num extremo, pode levar à morte. E veja, né? Durante o nosso dia, o que é que acontece? A nossa movimentação, o batimento cardíaco, os nossos anticorpos vão sendo utilizados, e aí o que acontece? A gente vai consumindo essas proteínas e vai degradando, e em média a gente excreta 30 gramas de ureia por dia lá na urina. É claro que, se você pegar um atleta, se você pegar um indivíduo em coma, se você pegar algum indivíduo com uma doença degenerativa, como miastenia, por exemplo, né? O que é que vai acontecer? Esses valores serão maiores. Mas o indivíduo normal, em torno de 30 gramas. Inclusive, nós podemos fazer uma avaliação de ureia na nossa urina. E através dessa avaliação, a gente é capaz de perceber se o nosso rim está funcionando de maneira adequada. Tá claro? Muito importante isso. A amônia é uma substância realmente ácida também, né? E ela pode interferir no pH do sangue. Pois bem, então vejam, né, o quanto as proteínas são importantes no nosso organismo. Formação de membrana de célula, arquitetura dos nossos tecidos, defesa imunológica, né? Transporte de substâncias, oxigênio, CO2, vital para fornecer alimento, para a gente fazer o metabolismo energético com lipídios e carboidratos. Então espero que vocês entendam da grande importância que as proteínas têm no nosso organismo, não tanto energética, né? Por isso que nós não usamos proteínas como fonte de energia de maneira primária. Que não adianta nada a gente ter ATP e não ter actina e miosina para poder contrair um músculo. A gente ter ATP e não ter hemoglobina para transportar oxigênio e CO2, ou não ser capaz de produzir anticorpos, porque usamos os aminoácidos, essa proteína, para produzir energia. Por isso que a proteína é usada como fonte de energia apenas em momentos extremos da nossa vida, né? Num jejum prolongado, na hora da morte, é aí que a gente usa. Normalmente a gente não usa. Pois bem, com isso nós terminamos essa parte de metabolismo da proteína.